Enquanto eles vão colocando, pessoal, só uma dúvida aqui. Quem de vocês que está seguindo carreira como executivo, assim, não, trabalhando em empresa como colaborador, querendo subir carreira, essas coisas assim? Para diretoria, para gestão, essas coisas. Bacana. Quem é autônomo, tipo advogado, personal trainer, nutricionista, médico, enfim. Beleza. Quem é empresário? Trabalha com empresa mesmo. Bacana. E quem já investe, né? Quem investe, você pode estar em qualquer área dessas aí, investindo em alguma coisinha, né? Não tem problema. Obrigado. Tá bem misturado aí nos 4 modelos, bacana. Porque, assim, são possibilidades diferentes, né? O que a gente vai falar aqui hoje é muito focado em enriquecimento, né? Enriquecimento financeiro mesmo. Não vou falar especificamente de empreendedorismo, vou falar um pouquinho, óbvio, vou falar como que é investindo, etc. Mas existem caminhos que, na minha visão e na visão das pessoas que eu conheço que mais enriqueceram, né, até bem maiores do que eu e bem mais avançados do que eu, seguiram esses caminhos. Então, são as possibilidades que você pode seguir, independente se você está seguindo carreira executiva, se você está empreendendo, se você está investindo, se você é autônomo, seja lá o que for. Tá? Então, obviamente, assim, a gente vai tentar colocar aqui em 10 slides, de forma rápida, um assunto que a gente poderia ficar falando aqui 2 dias. Né? Amanhã vai ser um dia só de investimento, só feras falando aqui com vocês, então não vou aprofundar muito nisso, mas o que eu vejo às vezes qual que é o meu foco principal aqui? É trazer vocês para o essencial do que importa, porque eu vejo às vezes a gente aprofundando demais em detalhes técnicos de certas coisas, mas a pessoa esquece do básico para enriquecimento. Então você vê às vezes alguém que sabe muito tecnicamente, que não tem nem um décimo do patrimônio do outro que sabe muito menos tecnicamente, porque um perdeu um pouco o foco do que importa na verdade na hora de crescer patrimônio financeiro que a gente está falando aqui no fundo, né? Então, a primeira coisa eu queria que você pensasse nessas 4 perguntas aqui sobre enriquecimento. O que é ser rico? Né? E rico aqui que eu estou falando é na parte financeira mesmo. Né? A parte principal, que importa mais, que é a parte espiritual, pessoal, amorosa, eu acho que tem caras aqui que já falam bem melhor do que eu, né? Mas assim, não entendam errado. Aqui eu estou falando da parte financeira, e ela é a parte secundária, não é a parte principal. Mas muitos aqui, né, querem ter a parte financeira para poder fazer o que quer, sustentar a sua família, poder fazer alguma ação social, etc. Né? Você já está, não precisa mais não. Primeira coisa, a gente está falando aqui de renda mensal ou patrimônio total, porque muda muito de pessoa para pessoa. Né? Tem gente que fala assim, o que é ser rico para você? O cara fala assim, quando eu tiver uma renda de 50 mil por mês. O outro não vai nem pensar em renda, a hora que eu tiver com 3 milhões na conta. O outro pensa em patrimônio, o meu patrimônio tiver em 100 milhões, por exemplo. Né? Então, são perspectivas que às vezes a gente tem que pensar. O que é ser rico? E depende. Né? Depende da fase que você está, depende do seu objetivo, depende do seu perfil. Tem gente que tem um perfil mais empresário, mais empreendedor, gosta mais de risco, tolera mais mudança de cenário. Tem gente que prefere estabilidade e nenhum está certo e nenhum está errado. Tá? São perfis que você tem que se conhecer. Né? Segunda coisa, em números mesmo. Quanto de renda e quanto que é esse patrimônio? Né? Depende. Para algumas pessoas, 10 mil já está muito rico, é muito bom. E para algumas pessoas, com 30 mil, para ela está pouco. Né? E eu vou explicar para vocês por que isso existe e o que tem que estar na sua cabeça para você não deixar de evoluir. Né? E o que seria diferente na sua vida se você enriquecesse como deseja? Tipo assim, você quer ser rico só por ser rico, só para falar que você atingiu um número X para você mesmo, para massagear. A maioria das pessoas, vou ser bem sincero, inclusive eu já fui muito assim, é simplesmente para massagear meu ego e provar para as pessoas mais próximas de mim que eu era capaz. Isso eu fui descobrir só muito depois, mas basicamente era isso, no início. Né? É uma questão pura de ego e de autoafirmação. Né? E pode ser o caso, não tem problema, você reconhecendo isso e indo para a próxima etapa. Né? E hoje muita gente assim, pensa, liberdade, não sei o quê. Assim, então, tem que ter um objetivo final, porque senão você entra num ciclo virtuoso de tentar ganhar dinheiro e não ganha, e também não fica feliz nunca. Né? Então, basicamente, o que a gente quer tentar é cada vez conseguir fazer mais o que a gente quer, com quem a gente quiser e quando a gente quiser. Então, isso eu penso um pouco dessa forma para a gente pensar em enriquecimento. Para algumas pessoas, com 20 mil por mês, ele vai conseguir fazer isso. Para outras pessoas, com 50 mil por mês, ele vai conseguir fazer isso. Depende um pouco da realidade de cada um. Tá? E por quê, ou por quem você quer ser rico também. Isso aqui é uma coisa importante, que eu acho que a parte de propósito, né, enfim, rico de amor, né, essas coisas assim, que eu acho que é muito importante, mas eu não vou entrar aqui porque, como eu falei, tem mais gente que sabe melhor do que eu. Ainda falando de riqueza, antes da gente entrar nos caminhos, né, existem níveis de riqueza também reais. Né? Então, a gente vê, hoje, a maioria das riquezas que a gente vê por aí na era de rede social,
É o que a gente brinca e chama de riqueza fake, é o dublê de rico. É uma riqueza muitas vezes nominal e de aparências, né, sem equity acumulado. O que é nominal? Muitas vezes a pessoa esquece de que parece que ele é rico ali com um carrão novo, com alguma coisa nova, um barco, enfim, coisas que dão despesa, sendo que ele esquece que ele está sozinho naquele momento da vida, ele não está acumulando patrimônio ainda, né? Então, até pensando nessa cadeia aqui, uma coisa é você sustentar você sozinho, né? Não tem nenhum papagaio para dar água, mora com os pais ainda, etc. Mas em algum momento você vai ter mais responsabilidade, isso precisa ficar claro na sua cabeça. Segundo ponto, capacidade de consumo. A gente esquece da boa e velha inflação, né? Ela mostrou que o IPCA, né? Tem o IGPM também, vários outros indicadores aí. Mas isso aqui corrói o seu poder de consumo todo ano muito mais do que a gente imagina. A inflação agora está 10,2, né? Acumulada em 12 meses o IPCA. Mas se você for observar no seu consumo pessoal, se você é renda classe média baixa, ou classe média alta, ou classe média, é muito mais do que 10,2. Então, todo ano você está 20% mais pobre. É como se fosse assim, se eu tinha 100 mil no início desse ano, no final desse ano, se eu tiver o mesmo 100 mil, eu tenho 80 mil, na verdade. Eu perdi 20 mil. Porque eu não tenho mais a capacidade de consumir os mesmos 100 mil que eu tinha antes. É só você ver escola de filho, o vinho que você compra, a viagem, uma passagem, tudo isso é muito mais do que 10% ao ano. Então, se você não está, o mínimo que você vai ter que aumentar é esses mais ou menos 20% ao ano, senão você está empobrecendo todo ano. Tá? Então, isso é capacidade de consumo. Então, esse ano eu tinha 100, no final do ano eu tenho 120 mil, eu enriqueci? Não, você está no mesmo lugar. Então, isso a gente tem que pensar um pouco maior e um pouco mais a longo prazo. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Terceira etapa, na minha opinião, agora você já consegue aumentar a sua capacidade de consumo. Né? Agora eu consigo manter o meu padrão de vida e dos meus familiares, mesmo dividindo. Mesmo dividindo por quê? Porque normalmente você começa a ter mais dependentes. Eu vou ter primeiro um cachorro, um papagaio, um pet, alguma coisa. Depois pode ser que eu vá namorar, vá casar, vá ter filho, vá adotar, vá fazer o que for. Né? E esses vão ter também, às vezes, o filho, o sobrinho, enfim, as famílias crescem. Né? E até por isso que famílias de muito grande patrimônio, se não cuidam muito bem de gerir esse patrimônio, muitas vezes a gente vê ela afundando muito rápido, porque as pessoas querem manter o mesmo padrão de vida que tinham antes, só que agora são 30 pessoas na família com a mesma renda que era quando tinha 5. Obviamente não vai dar certo, vai corroer esse patrimônio. Né? Então, esse patrimônio tem que continuar crescendo no mesmo ritmo que essa família cresce, se quiser manter o mesmo padrão. Né? Senão vai dar problema. E por último, que é o mais importante, né, que quando a gente conseguir, isso aqui na verdade você pode sempre fazer, não só com dinheiro, você pode fazer com várias outras coisas que inclusive é mais importante do que dinheiro, mas com o dinheiro em si a capacidade de servir mesmo, causas sociais, etc. Que aí já é uma coisa assim, que eu acho que é a parte mais legal do enriquecimento como um todo. Né? Senão a maioria ali, você pergunta para qualquer pessoa, você comprou um carrão que você sempre quis ter, tem graça quanto tempo? Tem graça um mês, passou um mês não tem tanta graça mais, são outras coisas que têm mais graça. Né? Basicamente isso. Depois até tem muitos relatos de multimilionários que ele passa a ficar infeliz, na verdade, porque tudo para ele meio que perdeu a graça, porque ele não entendeu muito que não é só material as coisas. Né? E aí a gente tem que pensar o quê? Nós temos 4 principais ativos, na minha opinião pessoal, em ordem de importância, que é o tempo, network, contatos com boas pessoas, que vocês podem fazer aqui, inclusive evento presencial. Isso aqui vocês podem ter na internet, pode ter em qualquer lugar. Assim, cada um fala de um jeito, talvez não da forma que eu fale, mas ele fala de uma forma diferente, coisas parecidas. Né? Então, isso aqui é uma forma da gente empacotar um conhecimento prático para vocês, que é legal, mas o mais importante aqui é contato com pessoas, que isso aqui você não tem na internet. E uma porta aberta com um contato que você faz aqui pode acelerar a sua vida em 3 anos. Né? Então, isso é uma coisa importante de contato. Terceiro lugar, conhecimento. E quarto lugar, o dinheiro. Né? E todos são limitados. O que eu quero dizer com limitados? A gente vai pensar agora nos caminhos possíveis de enriquecimento e não dá para você seguir todos ao mesmo tempo. Porque você tem tempo limitado, contatos limitados, conhecimento limitado e dinheiro limitado também. Né? Isso eu vejo muita gente fazendo, ainda mais essa era de muita informação. Eu quero ser investidor, eu quero ser day trader, eu quero ser longo prazo, eu quero ser buy and hold, eu quero operar opção, eu quero comprar fundo imobiliário, eu quero incorporar, eu quero exercer minha profissão, eu vou montar 3 empresas. Assim, você tem tempo, conhecimento e dinheiro limitados. Né? E uma coisa que eu acho importante falar aqui também é que o último, que é o dinheiro, o que acontece? No primeiro momento você não tem ele não é um ativo que você tem. Né? Ele é uma consequência dos 3 primeiros bem alocados. Então, se você aloca bem o seu tempo, sabe usar bem seus contatos e passa a aprender de uma forma útil de verdade, você vai gerar o quarto ativo, que é o dinheiro. No segundo momento, a hora que você já tem dinheiro, o dinheiro também gera mais dinheiro.
Então, no primeiro momento, o dinheiro é consequência dos 3 primeiros, no segundo momento, ele também é consequência dele mesmo, vamos dizer assim, né? Então, é aquela história do o de cima sobe, o de baixo desce. Quem cantava essa musiquinha mesmo? Era as meninas, as coleguinhas, não lembro como que é o nome da banda lá. Mas, então aqui, o que a gente quer mostrar aqui? Caminhos de enriquecimento, né? E aqui eu vou tentar ser, assim, brutalmente transparente. A gente fala muita verdade aqui com vocês, tá? São perspectivas diferentes dependendo do seu tamanho atual já de patrimônio e de renda, né? Eu vou construir o mesmo patrimônio só investindo, sem exercer minha atividade profissional, se eu tenho um patrimônio de 10 mil com outro que tem 50 milhões? Claro que não, né? Ele só investir renda sobre renda dele, ele vai ficar muito mais rico e eu não vou, né? Até porque tem aquela história da capacidade de consumo, que você vai ter que dividir com outras pessoas, e são fases diferentes, né? Então aqui eu já desenhei brincando 4 etapas aqui você pode estar começando aqui na primeira etapa, ou seja, não tem nada ainda, né? Não tem nenhuma renda, não tem nenhum patrimônio, né? Olhando por esse ponto de vista. Você pode estar ali numa segunda etapa, comecei a ter uma rendinha, já comecei a ter um patrimônio, né? Uma terceira etapa ali, que você já tem um pouco mais, é a etapa ali Beyoncé, que você já tem muito, né? Até botei as mulheres como as mais bem-sucedidas aqui, porque elas realmente estão cada vez mais fortes até do que os homens, e para não ter esse preconceito de ficar colocando só homem como exemplo aqui sempre. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer ali dar números só para a gente entender? Esses números podem variar de acordo com a realidade, de acordo com a cidade que você está. Uma coisa é eu ganhar 10 mil por mês em Goiânia, outra coisa é eu ganhar 10 mil por mês em São Paulo. Uma coisa é eu ganhar 10 mil por mês em Guapó, outra coisa é eu ganhar 10 mil por mês em Goiânia. Então, não sigam à risca esse número, tá? Mas, basicamente, é o seguinte, ali, entre zero, o que importa para mim? Quanto sobra por mês para você fazer investimentos na sua vida pessoal, empresarial, seja lá o que for, para você acumular mais ativos, né? Comprar, independente seja ação, fundo imobiliário, imóvel, participação em negócio, seja lá o que for que gere mais renda para você, que sejam ativos, né? Esse cara aqui, ele não tem ainda nem... Ele está entre 0 e 2, 3 mil reais, vamos dizer assim, que sobra para ele por mês, tá? O segundo ali, ele já consegue chegar perto dos 3 mil, já pode começar a investir um pouco mais, né, esse dinheiro, né? Essa daqui, que eu estou considerando uma que já está no nível bem bacana, já dá para investir bastante, está entre 3 e 30 mil reais por mês que sobra para ela, mais ou menos. E essa daqui está acima de 30 mil reais por mês que sobra para ela. O que eu quero dizer com isso aqui? Né? Essa pessoa aqui, que ele não tem nada, se ele começar a investir hoje, né, investir de uma forma super simples, comprando instrumentos super simples, tipo um ETF, não precisa saber muito de investimento, basta ele ter disciplina de fazer o básico todo mês um pouquinho, ele vai, não vai ser rápido, mas daqui 10, 20 anos, ele vai conseguir ter uma aposentadoria muito mais tranquila. Né? Não vai ter aquela liberdade, não vai ter enriquecido de fato, mas pode ter um pouco mais de tranquilidade para o futuro dele. Né? Esse segundo aqui, que já consegue investir uns 3 mil, lembra que a gente falou desse aqui, que já está um valor interessante? Esse aqui, se ele investir de uma forma muito simples também, ele consegue aposentar tranquilamente, basta ter disciplina. A maioria das pessoas falam que tem, mas não tem. Ele acumula muito mais déficit do que ativos de verdade. Né? Ele consegue também. Mas nessa fase aqui tem uma coisa interessante. Se ele aprende a investir da forma correta, com disciplina, sem ficar caindo em roubada, querendo inventar moda, essas coisas assim, e acumular patrimônio bom de verdade, não ficar preocupado com curto prazo, ele enriquece de verdade. Eu vou mostrar alguns números para vocês já, para a gente fazer algumas simulaçõezinhas aqui. Porque esse aqui eu falei de aposentadoria tranquila. Esse aqui pode aposentar tranquilo também, ou ele pode querer ser um pouco mais agressivo e até enriquecer de fato. Né? Já essa aqui, entre 3 e 30 mil, ela também é a mesma coisa. Ela pode ou se manter ali numa fase boa de vida e continuar com a renda passiva no futuro. E essa daqui é uma perspectiva de investimento completamente diferente. Por que eu botei essa daqui? Porque muitas vezes a gente fica vendo na internet, vendo grandes gestores de fundos, etc., que são caras fantásticos, fenomenais, gênios, muito melhores e mais inteligentes do que eu. Só que eles estão gerindo um patrimônio muito grande, né, de um fundo ou de uma família, muitas vezes é de uma família, se for um family office, né, um wealth management, alguma coisa assim. Mas é uma perspectiva completamente diferente, uma perspectiva que não é tanto acúmulo patrimonial, ele está procurando uma rentabilidade daquela questão mensal, a cota mensal rendendo. Por isso que a gente olhar quanto rendeu esse fundo esse ano. Rendeu 15%, foi bom ou foi ruim? Para esse pessoal que está gerindo um patrimônio muito grande já, isso aqui faz uma enorme diferença.
Para nós, que eu quero acumular ativo nos próximos 5, 10 anos, não faz tanta diferença a minha rentabilidade mensal anual. Eu quero acumular coisa boa, que eu sei que vai estar ruim esse ano, mas daqui 5 anos vai estar me dando uma renda muito maior. E muitas vezes, os caras que enriquecem mais e as mulheres que enriquecem mais, nos 2, 3 primeiros anos, parece que estão pior. Porque ele está acumulando ativo ali. Está acumulando aqueles ativos que a gente sabe que é bom, mas naquele ano está apanhando. Mas não interessa para mim rentabilidade. Eu não estou gerindo um fundo gigantesco para eu ter rentabilidadezinha mensal para distribuir para a minha família inteira e para as ações sociais que eu já faço, etc. Né? Eu quero acumular. Então, são perspectivas bem diferentes aqui. Então, fazendo algumas simulaçõezinhas aqui, sonhar é grátis, né? E o Excel aceita qualquer coisa. Mas vamos simular algumas coisas aqui. Primeiro, não estou considerando imposto de renda aqui nessas contas, tá? Nem taxa de corretagem, mas em cima desses valores aqui é pouca coisa também. Né? Hoje você pode abrir uma conta lá com a XP na Blue 3, dependendo do que você negociar, ali você consegue ter taxas muito boas também, ou quase zero. Né? Então, o primeiro exemplo ali é um cara que começou com um capital inicial de 10 mil reais, fazendo aporte mensal de 2 mil reais. Aí botei essa rentabilidade aqui, eu não gosto de falar dela, porque a gente está pensando, igual eu falei que eu não gosto de pensar, que é em rentabilidade mensal ou anual. Não gosto de pensar assim, gosto de pensar em acúmulo patrimonial mesmo, a não ser que você já seja muito grande. Mas, como precisa pôr um número para a gente entender, botei um número ali de 1,2%. Então está investindo ali nos ETFs, comprou um ETF de Brasil, um ETF de Estados Unidos, um ETF de China, um ETF de renda fixa, um ETF de renda fixa atrelada à inflação, enfim, ETFs são fundos que são pacotes de ativos, tá? Ele não está nem empreendendo aqui nesse caso. Ele consegue, aí, em 10 anos, acumular R$1 milhão. Com R$1 milhão, ele fazendo isso em 10 anos, fazendo um aporte mensal de R$2 mil, ele vai ter depois, se ele comprar alguns fundos imobiliários, por exemplo, com a rentabilidade de 0,8% ao mês, que tem vários hoje em dia, que é isento de imposto de renda, vai ter ali na aposentadoria, no futuro, R$ 8.600 por mês sem fazer nada. Né? Então, já fica mais tranquilo, né, do que depender do INSS. Obviamente, isso daqui a 10 anos vale menos do que hoje em dia, mas já é alguma coisa. Né? Então, a gente pensando dessa forma aqui. E outra coisa importante aqui. Esse carinha aqui, esqueci de falar disso, eu vou até voltar. Você vê que ele pode pular para cá também? Só que o que eu queria falar aqui? É muito difícil que esse carinha pule para cá só fazendo investimento. O cara que esteja aqui numa fase ali em torno de R$3 mil por mês sobrando, R$2, R$3 mil. Por quê? Porque vai demorar. Né? Na prática é isso que acontece. Ele vai ter, de duas uma, ou vai ter que tomar muito risco e empreender mesmo, criar negócio. Né? Então, criar negócio do zero, o risco é muito maior, o trabalho é muito maior, o esforço é muito maior, mas o retorno potencial é muito maior também. Ou eu vou dar um jeito de, na minha carreira, eu dar um jeito de ganhar mais e gastar menos. Então, eu vou tentar subir de cargo, vou tentar aumentar meu salário, vou tentar negociar isso aí e vou tentar diminuir minhas despesas que não são estratégicas, que não geram mais retorno para mim. Por exemplo, despesa em vir num congresso desse aqui. Isso aqui, na verdade, não é despesa, é investimento. Né? Mas, assim, aquelas despesas fúteis eu vou tentar cortar. Porque se eu subir de 2 para 4 mil, para 5 mil, já consigo ir vindo para cá. Ou não, eu vou ter que empreender mesmo. Porque o resto eu falo assim, vou investir R$500 por mês, vou ficar milionário. Vai, daqui 60 anos, né? Caso contrário, não vai. Com investimento, sim, não vai. Entendeu? Então, isso aqui tem que ficar bem claro para a gente também. Esse segundo exemplo aqui, uma pessoa que começou ali com um aporte inicial de R$30 mil, conseguiu ir aumentando a renda dele, né? Conseguiu diminuir a despesa, já sobra R$6 mil para fazer investimento. Ele já está com um investimento já mais evoluído, né? Ele pode estar ali acompanhando a nossa carteira no Antifrágil, a escola de negócio com recomendação de investimento que a gente tem. Depois, quem quiser conhecer, @anti.frágil. Ou ele está ali com a Blue 3 fazendo assessoria para ele, enfim, investindo ali com uns 2% ao mês. Daqui 10 anos ele vai ter acumulado ali R$3.200.000, né? Fazendo isso aí certinho todo mês, sem muita coisa diferente. Né? Inclusive, depois acho que o Henrique Câmara, o Pé, junto com o Josafá, devem falar amanhã também sobre algumas estratégias de opções que você consegue aumentar a sua rentabilidade mensal. Né? E mantendo as suas ações ali em carteira, acumulando patrimônio. Né? Então, assim, imaginando aquela mesma situação, acumulei 3 milhões, agora eu quero renda, não quero acumular mais patrimônio. Exemplo, vou migrar para algumas ações que distribuem mais dividendos, ou fundo imobiliário, ou às vezes até cupom de inflação, que é o IPCA+, que paga cupom. Estou ali com 0,8% ao mês, vou ter ali uma renda mensal sem fazer nada, de R$26 mil. Já ficou melhor também, né? Outro exemplo, já que o cara conseguiu crescer, empreendeu, vendeu a empresa, ou está com um prolabore maior, ou conseguiu subir de cargo, agora já é gestor, já é diretor. Começou ali com um capital pequeno, de 60 mil, e o aporte mensal de 12 mil.
Mesma coisa, durante 10 anos, juntou 6 milhões e meio. Vai ter 52 mil reais de renda no futuro, se quiser, né? E o último exemplo ali é uma pessoa que já tem mais, né? Que o que principal aqui que muda não é nem o capital inicial, aquilo ali é o menos relevante. É quanto você consegue sobrar todo mês e pensar a longo prazo. Porque eu vejo muitas vezes hoje em dia na internet, até a gente vê aqueles anúncios, olha aqui, no evento dessa semana, um evento gratuito, né, que vai te vender uma coisa no final, vou te ensinar a dobrar o capital em um mês. Cara, a gente tem que pensar um pouquinho maior. Lembra daquelas 4 níveis de riqueza que eu falei? Dobrar capital, beleza, dobrei de 5 mil para 10 mil. Eu não sustento nem o gato e nem o cachorro ali que eu dei de exemplo. Imagina uma família inteira, né? Então tem que pensar um pouco maior, mas a longo prazo. Eu não quero dobrar meu capital de 5 para 10 mil. Eu quero ter daqui 10 anos 10 mil todo mês sem fazer nada, né? Um mês eu dobrei de 5 para 10 mil. É uma coisa meio diferente. Pode acontecer de dobrar o capital em um mês? Claro que pode, mas são estratégias bem mais agressivas que você pode dobrar no mês, perde no outro, você não acumula patrimônio, né? Então, esse último caso aqui de 150 mil, a pessoa ir fazendo aporte de 25 mil, né, isso aqui já é uma pessoa que já tem uma capacidade, já tem uma renda financeira bem maior, ele em 10 anos vai ter acumulado ali 13 milhões e 800 mil reais, quase 14 milhões, tem uma renda mensal ali de 110 mil reais por mês, sem fazer nada também, né? E o último exemplo, que é o exemplo ali da Beyoncé, um pouco abaixo, bem abaixo da Beyoncé, na verdade, né, mas a pessoa que já tem 5 milhões, ele não precisa acumular tanto patrimônio mais, né? Porque se ele tiver não tem uma ambição super agressiva, etc., ele pode ter um jeito de gerir seu patrimônio muito mais conservador, até porque tem mais gente que depende dele já nessa fase, enfim. Ele pode não precisa passar por aquela etapa, mas já que ele já vai estar procurando só ter uma renda em cima do seu próprio patrimônio, de 40 mil reais, por exemplo, por mês. Então são perspectivas diferentes, mas percebam que eu nunca coloquei aqui menos de 10 anos, porque dá para ganhar dinheiro e acumular patrimônio em 5 anos? Claro que dá, muito melhor do que nada. Mas 10 anos, a magia começa a acontecer maior. Por quê? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês já também, porque não é uma linha reta, ela é uma linha que ela é meio de lado, e quando passa 5, 6, 7 anos, ela faz assim, tanto para investimento quanto para empreendedorismo, ela não é uma linha assim, e muitas vezes a gente para antes de 4, 3 anos, porque parece que não está dando certo, né? Só que o juro sobre juro do que a gente faz, ele dá muito mais efeito a partir do 5º, 6º ano, mais ou menos, tá? E aí existem algumas coisas que a gente tenta ver por aí também hoje muito na internet, algumas coisas assim de fases, né? Em qual fase da riqueza você está? Aí o outro fala assim, não, existem graduações, existem até alguns cursos que colocam as faixas, né, de graduação, faixa preta, faixa marrom, faixa verde e tal, né? Então, por exemplo, uma graduação é ganhar 10 mil reais por mês, no outro a segunda graduação é juntar 100 mil, depois é juntar 1 milhão, primeiro milhão, fiquei milionário. Por que eu não gosto dessas fases, né? Que geralmente são 3, 5 fases, no máximo 10 que colocam, porque eu acho muito pouco perto do que a vida real. E o que acontece com a gente é gerar essa frustração e inação, né? Porque fala, puta, comecei agora, estou ganhando 2 mil reais por mês, gasto 1.000, sobra 1.000, está muito longe de eu chegar nessa primeira etapa aqui de 10 mil reais por mês, né? Então, já estou ganhando os 10 mil reais por mês, gasto 5, sobra 5. Para eu chegar em 1 milhão, vai demorar aí 20 vezes 10, 200 meses ainda, né? É muita coisa. Então, vou demorar 40 anos para chegar nesse 1 milhão, então você vai ficando meio sem perspectiva, né? E na vida real, são muito mais fases que a gente passa na vida real. Então, do 1.000 você vai para o 2.000, do 2.000 você vai para o 2.500, vai para o 3.000, começa a sobrar mais, já tem um outro investimento. Antes eu tinha só renda, tinha 0 de patrimônio, agora eu já tenho um pouquinho de patrimônio. Então a gente tem que aprender, qual que é o segredo, né? Entender que são muitas fases, o mundo não se resume a fases tão distantes igual a gente costuma ver por aí, só que a gente tem que aprender a tentar passar de fase, né? Senão a gente fica parado. É aquela história, você quer comer um elefante, como que você come um elefante? Por partes, né? Não cabe inteiro na boca. Mas, assim, pensar de pouco em pouco. Eu dei o exemplo ali de chegar em 3 mil reais por mês sobrando, e depois chegar em 30 mil, não é um salto. A gente fazer assim, eu cheguei em 2 mil agora. Meu próximo objetivo é chegar em 2.500. Vamos ver em quanto tempo eu consigo. Beleza, cheguei nos 2.500. Agora o meu próximo objetivo é chegar em 3. E vai indo, né? E comemorando e aprendendo cada etapa. E por que a gente tem que comemorar com alegria cada etapa? Porque são realidades diferentes, né? Talvez, para mim, chegar numa etapa que para mim é muito longe, para alguma pessoa aqui, ou algum desses multimilionários aí, para ele já está nessa etapa, né? Então, se eu me comparar com ele, eu vou morrer muito longe da etapa 100 dele, né? E da minha etapa assim. Então, eu vou viver minha vida inteira infeliz e frustrado, né? Então, é comemorar cada etapa que a gente está alcançando.
né, porque isso é muito individual, é muito de cada pessoa. O importante é passar para a próxima etapa, é isso que gera felicidade. Não é necessariamente chegar em 10 milhões. Está cheio de gente com 10 milhões na conta, super infeliz. Não tem nada a ver com isso. É mudar de etapa. Isso é que é o que importa no fundo, né? E muitas vezes isso aqui também não vai ser em linha reta, né? Você vai avançar 5 etapas, aí você vai voltar 2, 3 casas porque aconteceu um problema. Eu estava ganhando 10 mil, fui demitido, a empresa teve que cortar gasto, voltei para o zero. Eu tinha um patrimônio de 1 milhão, quebrei a empresa, tive que pagar uma dívida de 500 mil, voltei para 500 mil, por exemplo. Enfim, a vida na prática ela não é essa linha reta, né? E uma coisa importante da gente falar também aqui é sobre empreender. Isso eu estava falando muito de investimento, mas falando de empreender, né, tem estilos de empreendimento, né, que a gente quer fazer. E não tem nada de errado. Tem o investimento que a gente brinca que chama de alto impacto ou de alto crescimento. Com as startups isso ficou bem conhecido, né, mais famoso, mas a boa parte das startups hoje em dia é muito mais assim uma ideia, uma teoria do que de fato um negócio, né? Então, para chegar a ser um negócio não é tão simples assim, mas são objetivos diferentes. Então, pensando nessas 4 pessoas aqui, né? Você pode ser a pessoa que quer empreender para sustentar sua família, ter uma aposentadoria mais tranquila, e isso está totalmente correto, não tem nada de errado nisso, né? Inclusive, talvez você até seja mais feliz do outro que tem uma ambição super audaciosa, né? Ou você pode ser o que tem uma ambição muito grande. Eu quero pular ali de uma pessoa que não tem nada, eu estou começando agora, tem muito pouco, sobra ali os 3 mil, e quero ser uma pessoa que tem um patrimônio muito grande, né? Dificilmente isso vai acontecer, igual eu falei, só investindo. Ou você vai ter que aumentar muito a sua renda para continuar reinvestindo muito, ou você vai ter que empreender, e empreender com alto impacto, e não só aquele modelo de negócio de pagar as contas, ou que o pessoal chama aí de lifestyle business, que é o negócio de estilo de vida, né? E o que é um negócio de muito alto impacto, né? Que é onde tem muito mais risco, a maioria quebra, mas os que dão certo, dão muito certo, e aquelas mudanças de patamar absurda que a gente vê por aí, né? Você tem que ter um crescimento acelerado. O que é crescimento acelerado? Nos Estados Unidos, eles falam em 40% ao mês o tamanho da empresa que cresce, né? Mas, obviamente, uma empresa menor, que fatura 5 mil por mês, crescer 40% ao mês, não é uma coisa tão absurda assim. 5 mil, 40% disso vai dar 500, 2 mil. Foi para 7 mil no mês que vem, né? Então, não é uma coisa tão absurda assim. Mas tem que continuar crescendo 40% ao mês. No Brasil, vamos levar em conta aqui toda a nossa burocracia, carga tributária, todos os obstáculos que a gente tem, uns 25%, 30% ao mês já é um crescimento muito interessante. No primeiro ano não parece muito, mas a partir do segundo, terceiro é uma coisa muito grande. Segundo, tal da causa e do propósito, né, da identificação. Hoje em dia, meio que prostituíram o termo, né, parece que não tem importância, mas tem muita. Dificilmente você vai aguentar empreender durante muito tempo sem uma causa e um propósito, né, e lutando da forma que tem que lutar, né, por um nível de negócio desse aqui. É importante ter algum impacto social, porque geralmente negócios que têm impacto social têm mais sustentabilidade, têm mais apelo de investidor, têm mais apelo da sociedade, enfim, geralmente eles conseguem crescer mais. Hoje em dia isso está ficando cada vez mais claro. Você pega o próprio, por exemplo, o S&P 500, o índice das empresas norte-americanas, né, o tanto que ele cresceu nos últimos 10 anos. Aí você pega o S&P, ESG, né, que o ESG parece que é o termo que está na modinha, que é de ambiente, sustentabilidade e governança, né? Se o negócio ele segue uma causa social, se ele é sustentável, se ele tem algumas regras de governança transparentes, enfim. E realmente, nos últimos 10 anos, eles cresceram bem mais, né, do que a média dos outros negócios. Por incrível que pareça, o ESG não é só uma causa social, é lucro no bolso também. E um objetivo e uma visão que o pessoal chama de BHG, que é Big, Hairy, Audacious Goal, que é um objetivo grande, cabeludo e audacioso. Como se assim, você tem que pensar grande nesse caso aqui, né? Não é assim, meu objetivo é chegar num negócio que fature 20 mil por mês. Não é esse tipo de negócio aqui que é de altíssimo crescimento e que muda de patamar muito grande. Tem que pensar 10 milhões por mês para 5, 10 milhões por mês, né? Óbvio que, de novo, não vai ser do dia para a noite, vamos comemorar cada etapa, mas o objetivo de longo prazo tem que estar claro. E como eu falei para vocês, né, a maré se inverte, né? Então, quando você olha uma curva de crescimento, você olha, às vezes o pessoal coloca na internet, muitas vezes, o patrimônio do Warren Buffett. Né? Você olha lá, aquele negócio gigantesco, né, que criou lá do velhinho, todo mundo usa ele de exemplo de um monte de coisa. Na prática, quando você olha mais de perto, foi uma época muito altos e baixos, quase não cresceu durante uns 10, 20 anos, e de repente, depois de 10, 20 anos, ele fez assim, ficou milionário, depois ficou multimilionário de uma forma relativamente rápida, mas de multimilionário para bilionário e para multibilionário foi assim,
muito mais rápido do que começar a chegar ali no primeiro milhão, no segundo milhão dele. Porque é a história do juro composto, não é a linha reta, ela é assim, depois ela faz isso. Né? E a gente não pode ter a impaciência de parar antes no meio do caminho e ficar mudando de caminho. Né? Então tem que pensar nisso aqui. E basicamente é isso, pessoal. Sobre informações, lembra que você tem que filtrar. Né? Nunca confie 100% em mídia, porque tem o viés, né? Você olha a mesma manchete de uma notícia, a mesma notícia em 2 jornais diferentes, parece que a mesma empresa perdeu dinheiro ou ganhou dinheiro. Uma fala assim, a empresa tal, o EBITDA dela subiu 50%, a outra fala o lucro líquido caiu 20%. O resultado foi bom ou foi ruim? Depende, você tem que olhar outras coisas. Mas numa parece que ele quer falar que a empresa foi bem e na outra quer falar que a empresa foi mal. Governo sempre vai ter um viés positivo, que é falar que está melhor do que está. Isso é função do governo, para gerar estabilidade na economia. Então, tudo que você ouvir qualquer pessoa do governo falar, você pensa, deve estar uns 20, 30% pior do que isso que ele está falando. Né? O cenário real. E rede social, porque rede social a gente vive numa bolha. Né? Se eu gosto do Lula, só aparece coisa boa do Lula para mim. Se eu gosto do Bolsonaro, só aparece coisa boa do Bolsonaro para mim. Então eu tenho que filtrar o que aparece para mim em rede social, porque senão a gente vai ficando cada vez mais bitolado. Né? E não vou enxergar o que acontece de fato em volta e vou perder a oportunidade de não captar riscos que estão em volta de mim. Né? E as decisões, sempre procurar decisões que tenham aí uma simetria positiva. Isso é muito da antifragilidade, que é até o nome do canal, né? Antifrágil. Toda decisão que você for tomar, de investimento, de negócio, de carreira, etc. No fundo, se você tomar muitas decisões assim na vida, e você lembrar disso aqui, que é o seguinte, as decisões têm probabilidades parecidas de dar certo ou de dar errado. O que é probabilidade parecida? Essa decisão que eu vou tomar, a chance dela dar errado e dela dar certo não é muito diferente. Não é assim, eu tenho 80% de chance de dar errado e 20% de dar certo, essa aposta minha aqui, entre aspas. Mas é mais ou menos 50-50, né? Só que o meu upside, o meu potencial de ganho, é muito maior do que o meu potencial de perda. Né? Então, se eu tomar várias decisões que têm uma probabilidade semelhante, algumas eu vou errar, outras eu vou acertar, mas quando eu errar, minha perda é pequena, e quando eu acertar, meu ganho é grande, ao longo do tempo eu vou estar bem maior e com mais patrimônio também. Um exemplo clássico, quando eu compro uma ação assim, sem saber nada, o espaço que ela tem para subir, ou eu compro a participação no negócio, ele não tem muito teto. Né? Se essa empresa for continuar se reinventando, etc., ele cresce infinito. E para baixo, o piso é o chão, né? Zero. Né? Agora, se eu faço um short, que é uma operação de entrar vendido, né? Vocês vão ver muito mais isso amanhã, eu já tenho uma simetria negativa, porque eu ganho quando ela cai, né? E para baixo o meu piso é o zero. Então eu tenho limite para ganhar. Para cima não tem limite, eu posso perder infinito. Então é uma operação de assimetria negativa, você tem que entrar nisso só quando você tem muita certeza do que você está fazendo. Então pensa nisso, até por exemplo, se eu vou pegar essa água aqui, será que eu pego ela agora ou eu pego depois? Tá, se eu fizer bem ou mal, qual que é a probabilidade e qual que é o meu potencial de ganho se eu pegar essa água agora e qual que é o meu potencial de perda? Eu vou estragar a palestra? Não vou? Meu tempo acabou aqui? Eu vou prejudicar isso aí, entendeu? Então é basicamente isso aí, pessoal. Então é isso, espero que tenha ajudado vocês. Quem tiver alguma dúvida aí, fique à vontade também. Obrigado, pessoal.